Eu vou fazer a pergunta 3 da nossa pauta, mas eu só queria fazer um comentário que o Hobbit foi um dos poucos livros que me fazia perder o ponto de ônibus na hora de descer para ir para o trabalho. Eu lembro que e era uma coisa porque uma coisa é você descer errado no metrô, né, mas imagina no ônibus, atrasada para dar aula e quando eu vi, puxa, fiquei ali na aventura, então isso aconteceu algumas vezes. Não fui picada, assim, pelo Tolkien como o Sérgio, mas tive uma sensação parecida no Hobbit que eu gostei muito. E realmente ouvindo você falar dá até vontade de reler. E Uhum. aqui, na verdade, e aí a gente começa a se perguntar, né, quem foi o Tolkien, né? Quais que eram as suas principais influências? E se tem alguém que pode contar um pouquinho pra gente sobre quem foi esse homem, eu acho que é você, né, Sérgio? Então, o Tolkien, né, ele nasce ali no final do século XIX. Muita gente pensa que ele nasceu na Inglaterra, mas geograficamente ele nasceu onde hoje é a África do Sul, porque o pai dele era gerente do Banco da África, né? Na época era um território holandês, era Bloemfontein que se chama, Estado Livre de Orange, né? A cidade de Bloemfontein, nasce de pais protestantes. E logo quando era ainda bebê, né, ele já tinha um irmãozinho mais novo, mas ele era bem novinho, o irmão bebê, a mãe deles vai para a Inglaterra, porque ela tinha uma saúde muito frágil e o clima lá da África não ajudava, né? E ela foi passar um tempo na Inglaterra, foi o suficiente para, nesse meio tempo, o marido dela falecer também, pegou uma doença, faleceu, e ela ficou viúva com dois filhos, praticamente bebês, para cuidar. Para piorar, entre aspas, a situação, porque na época ela era ajudada pela família, né? A família tradicional protestante lá e tudo. Para quem não sabe, quem está ouvindo, a Inglaterra tem uma tradição protestante, né? Desde de Henrique VIII e tal. O catolicismo não era muito bem-vindo lá até poucos séculos, digamos assim, atrás, lá na Inglaterra. Então eles eram protestantes e a família ajudava ela e tudo. E para completar, como eu ia dizendo, ela se converte ao catolicismo. E a família começa a cortar as ajudas, né? Não, então acabou, não vou mais te ajudar e tal. E ela teve que se virar em dobro, né? Para poder cuidar, criar os dois filhos. E aí, nesse processo, ela teve muita ajuda dos padres do Oratório de Birmingham, que foi a cidade onde ela foi morar quando ela foi para a Inglaterra. Um padre em especial chamado Francis Morgan, que tinha origem também na Espanha, né? Ele tinha ascendência espanhola, ajudou muito, né, a Mabel, que era a mãe do Tolkien, ajudou na criação dos filhos. Quando o Tolkien tinha cerca de, se eu não me engano, 8 anos de idade, foi quando ele, né, efetivamente se converteu ao catolicismo, teve a primeira comunhão e tudo. E essa fé, numa carta, ele chega a dizer que ele deve tudo aquilo, todo pouco, entre aspas, né, para mim, entre aspas, porque ele sabia muito, mas ele fala: todo pouco que eu aprendi foi devido à fé na qual fui criado. Então ele atribuía tudo que ele sabia da vida, de como ser pessoa e tudo, à criação que ele teve, né? Da mãe, que se converteu católica, e do padre Francis Morgan, que veio a ser o tutor dele quando ela faleceu, né? Ela deixou em testamento que os meninos iam ser criados pelo padre. E assim foi, ele foi coroinha, o irmão dele também, foram criados ali na escola do oratório, com muito sacrifício, né? Ele progrediu nos estudos. Antes de entrar na faculdade, ele conheceu uma moça, 2 anos mais velha, chamada Edith, numa pensão que ele morou. De uma amizade floresceu o amor, ele se apaixonou por Edith, Edith se apaixonou por Ronald Tolkien. Só que aí o padre disse: não, 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 não. Você vai ter que se concentrar nos estudos, vai ter que passar na faculdade, depois pense em namorar. E o Tolkien, bom menino que era, né? Obedeceu ao padre, disse: aí, disse, ó, vamos parar aqui, vamos parar de se falar, vamos se concentrar aqui nos estudos. Só que é jovem, né? Não consegue se segurar muito. E Não ouve aí, muito bem os conselhos dos mais velhos, né. e embora eles tivessem dado uma refreada ali nos encontros, eles continuavam de vez em quando escondidos, se encontrando, trocando cartas e tal. E aí o padre descobriu, né, que tinham lá uma boca solta lá na rua, e disse: olha, estão se encontrando ainda. Aí o padre ficou sabendo e ele disse: olha, Toco, agora tu, né, eu que controlo aqui o que tua vida, porque o tutor é assim, né, o tutor controla tudo ali, o patrimônio e tal, o que o jovem faz. E ele disse: olha, tá bom, né. Aí o Tolkien: não, realmente, então vou parar tudo, vou estudar. E é porque o padre disse o seguinte:
você vai parar o contato com ela e quando tiver 21 anos, que era a maioridade então, 21 anos pode voltar ao namoro. E aí o bom menino foi agora, acatou, quando no dia que ele fez 21 anos, né, de noite, ele escreveu uma carta para ela e disse, olha, tô pronto, né, tô aqui, tô maior de idade e tal, e aí, né, e aí? E aí a resposta dela, né, ao contrário do que muita gente pensa, foi, já estou noiva, já tenho um noivo aqui. E aí ele se desesperou, aquele negócio, e foi encontrar ela. No dia seguinte, Tolkien marcou de encontrar com ela e acho que na própria estação de metrô, passaram a tarde conversando e no fim da tarde Idis estava noivo de Tolkien. Então o homem era bom de lábia, né? Ou seja, bom de conversa, né, cara? E uma bons coisa que argumentos. os livros não contam é que a pessoa que delatou o Tolkien e a Idis para o padre virou personagem língua de cobra no Senhor dos Anéis. Exatamente. Ficou marcado na obra do Legendário. E aí pronto, aí eles se casam. O Tolkien até tinha um pouco de vergonha, porque aí ele teve vergonha de falar para o padre que ele ia casar com ela, para o padre Francis Morgan, porque ela era protestante, mas o Tolkien ele exigiu que ela se convertesse ao catolicismo para casar com ele. E ela se converteu assim, um pouco relutante, né? Ela nunca foi muito praticante, tanto quanto o Tolkien, né? Se é que existe esse termo para católico praticante, né? Que eu sou contra, mas vocês sabem o que significa. E aí, mas eles casaram na Igreja Católica com outro padre, porque, como eu falei, o Tolkien teve uma certa vergonha ali, mas eles tiveram um casamento normal para a época, né? Feliz. Idis, ela sempre foi do lar, mas sempre apoiou. No começo, quando o Tolkien começou os primeiros textos sobre a Terra-média, ela chegou a copiar, porque naquele tempo não tinha praticamente máquina de xerox, não tinha máquina de datilografia, era difícil e tal, então muitos textos manuscritos, para ter outra cópia, era preciso copiar à mão. Então a Idis trabalhou nisso também ali no começo, mas logo no início do casamento, Tolkien enfrentou uma das piores experiências da vida dele, porque a contragosto, né, ele teve que se alistar ao exército, e aí a gente está no contexto da Primeira Guerra Mundial, e ele foi convocado para o combate, né? Então o tenente Tolkien, né, do batalhão de fuzileiros Lancashire, foi para a França combater na Batalha do Somme, que foi simplesmente a batalha mais sangrenta de toda a história das guerras da Inglaterra, foi onde morreu mais ingleses em toda a história. E lá o Tolkien viveu sobre o terror, né, a opressão da guerra, viu tudo de ruim que o ser humano pode criar, pode fazer. Inclusive, uma curiosidade, quem combateu lá nessa mesma guerra foi Adolf Hitler, só que na época não era conhecido ainda, né, mas combateu na guerra do outro lado, né, pelos alemães, é óbvio. Então Tolkien já, né, a gente pode dizer que desde essa época já combatia o nazismo ali, né, sem saber o que aguardava o mundo no futuro, né. C.S. Lewis, que foi o grande amigo do Tolkien depois também, né, autor das Crônicas de Nárnia, também lutou na Batalha do Somme, mas também na época eles não se conheciam. Tolkien depois ele até coloca vários elementos, teve várias influências do que ele viu na guerra e colocou na obra dele. A gente pode falar sobre isso mais tarde. Mas aí um fato que o tirou da guerra foi os piolhos, né, os piolhos franceses, porque imagina aquela guerra de trincheiras, né, a insalubridade que era aquilo ali, tinha infestações de piolhos, e graças aos piolhos da França ele teve uma doença chamada febre das trincheiras, que fazia o corpo tremer e perder os movimentos e muito mal-estar e tudo. E aí, por causa da febre das trincheiras, que é causada pelo piolho, ele foi tirado da guerra, né? E aí ele foi realocado para a Inglaterra, ainda continuou no serviço militar, mas agora já fora do combate direto. E lá na Inglaterra, na convalescência, né, ele teve várias recaídas, ele melhorava, piorava, era uma doença que ia e voltava. E nessas idas e vindas, ele começou a criar o que viria a ser a Terra-média. Então ele escreveu alguns poemas sobre elfos. Na época ele chamava de fadas, né? Fairies, para o Tolkien é o mesmo que elfos, né? Fairies, fairy. E começou a escrever esses poemas, criar alguns termos, e o primeiro conto realmente que ele escreveu foi o chamado A Queda de Gondolin, que falava sobre um senhor do escuro, né? Um senhor sombrio, que invadia uma cidade oculta, destruía ali a última fortaleza dos elfos e tudo, e ele escreveu esse relato. E, além disso, ele já estava pensando, né,
criando na mente dele essa mitologia maior, onde essa história estava inserida. E aí ele chegou a escrever alguns volumes praticamente completos, que foram chamados depois de O Livro dos Contos Perdidos, isso aí por volta de 1916, 17, que foram publicados depois, muito tempo depois, já depois dele ter morrido, foi publicado na História da Terra-média, né? E esse foi o início da mitologia dele. Evoluindo mais na vida dele, né? Ele teve os filhos dele, chegou a ter 3 homens e uma mulher, né? A Priscila, a caçula, que faleceu ano passado, infelizmente. Nesse meio tempo, ele conseguiu ser professor de Oxford, né? De literatura, língua e literatura inglesa, e a especialidade dele era o inglês antigo, que era praticamente outra língua, não tem nada a ver com o inglês moderno, era o chamado anglo-saxão. Ele foi considerado até hoje um dos maiores especialistas em anglo-saxão, né, da cátedra lá, da Academia de Oxford. Pessoalmente, a vida dele foi uma vida sofrida de quem tinha que sustentar uma família, né, naqueles tempos e tal, sem regalias, sem muitas condições, mas acho que é que nem hoje, né, um professor, infelizmente, né, o professor ali batalhando para sustentar a sua família. O sucesso financeiro só veio muito depois, né? Depois do lançamento do Senhor dos Anéis. Já final dos anos 40 e início dos anos 50. E, então assim, eu falei da vida pessoal, a vida religiosa do Tolkien, né? Eu falo muito sobre isso porque, para ele, não existe vida sem a Igreja Católica para ele, né? Essa é a verdade. Tudo que ele fazia, todas as atitudes dele, tudo que ele falava, tudo, ele colocava a Igreja na frente, né? Hoje tem essa expressão, como eu falei, né, do católico praticante. Ele era muito praticante. Eu até digo que a obra dele, né, o que ele escreveu, são 3 pilares, né, que são línguas, né, a paixão dele por línguas, mitologias, porque ele bebeu muito da fonte das mitologias antigas, mitologia nórdica, que ele não gostava do termo nórdico, por acaso, do Beowulf, que era uma história dos anglo-saxões. E também, né, o terceiro pilar seria a igreja, a religião. Por quê? Porque ele mesmo admitiu numa carta, ou em várias cartas, na verdade, que o simbolismo católico está todo entranhado ali na obra dele, né? Tá tudo ali, então ele admite isso também. Então são esses 3 pilares aí que, para mim, né, na minha visão, fundamentam a escrita do Tolkien. As línguas, as mitologias e a igreja.